Queridos, nós estamos estudando João, o Evangelho de João, sobre a vida do discípulo, e nós estamos no capítulo 18 nesta noite. Nós vamos falar sobre a coragem. Quantos aqui precisam de coragem? Nós vamos estudar sobre a coragem, e a coragem na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero que todos saiam daqui corajosos em nome de Cristo Jesus. Amém? Vamos ler esse texto tão oportuno e tão necessário para os nossos dias. Quero ler até o verso 27. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor, abra sua Bíblia, permaneça com ela, para que possamos estudar a palavra do Senhor nesta noite. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas o traidor conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunia ali com os seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Assim, o destacamento de soldados, com o seu comandante e os guardas dos judeus, prenderam Jesus, amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, esse discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, mas Pedro teve que ficar esperando ao lado da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro, você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu, não sou eu. Fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus, eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo, porque me interrogas. Pergunta aos que me ouviram, certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é o jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus, se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Enquanto isso, Simão Pedro estava se aquecendo. Perguntaram-lhe,
você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou eu. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: eu não o vi com ele no olival? Mais uma vez, Pedro negou, e no mesmo instante, o galo cantou. Senhor, meu Deus, meu Pai, lemos a Tua santa palavra neste momento, Senhor, este texto tão sagrado, tão profundo e tão desafiador. Que nesta hora, Deus, nossos corações e nossas mentes estejam abertos a compreender, ó Deus, o Teu propósito, a Tua vontade para o nosso viver nesta noite. Pai, que eu venha anunciar, ó Deus, com intrepidez, com coragem, a Tua palavra, e que a Tua palavra hoje, ó Deus, possa produzir cura, salvação, transformação da nossa vida, da nossa visão, da nossa compreensão. Dá-nos a Tua santa direção nesta hora, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, nós então estamos diante do momento da prisão do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo, junto com seus discípulos, ensina aos seus discípulos a lição mais importante para a vida deles, que para se viver o Evangelho é necessário ter coragem. Para se viver esse Evangelho de Cristo Jesus, é necessário coragem. Jesus em nenhum momento ele renega a sua missão. Jesus em nenhum momento ele se esconde. Jesus em nenhum momento ele deixa de se manifestar ou ele fica escondido por trás dos seus homens. Jesus, ele se coloca à frente e ele sempre está afirmando quem ele é, o propósito da vida dele e o que ele veio para fazer. Ele afirma categoricamente: eu vim para isso, eu vim para beber este cálice. E ele tem uma coragem incomum, inigualável. Uma coragem que Pedro, no texto, nos mostra que Pedro não teve. Primeiro, Pedro tenta resolver as coisas pelas próprias forças, pega a espada e tenta resolver as coisas, pela sua impulsividade. E muitas pessoas perdem a coragem justamente por causa disso. Perdem a coragem pelas suas impulsividades. Muitas vezes agimos pela nossa impulsividade, cometemos erros e falhas, levamos situações grotescas que podem realmente trazer prejuízos ainda maiores. Pedro, então, ele perde a sua coragem e depois ele vai ser exposto durante 3 momentos em que ele nega Cristo Jesus. A impulsividade, muitas pessoas emocionais, emocionadas, cometem os seus erros, e os seus erros podem custar, então, carreiras de trabalho, podem custar o seu relacionamento, o seu casamento, pode custar, inclusive, o caminhar de uma instituição, o caminhar de uma igreja. Nós não podemos ser conduzidos de uma maneira tão passional pelas nossas emoções, como Pedro assim o foi. Mas nós temos também uma outra personagem também, que perdeu a sua coragem, e perdeu a sua coragem por conta das tentações. Judas se entrega e abandona Jesus, abandona o propósito que Deus tinha para ele, ele abandona, ele vira as costas para aquele que estendeu a mão a ele, ele vira as costas para aquele a quem ele viu fazer milagres, e ele abandona Jesus, abandona a sua coragem pelo vil metal, por 30 moedas de prata. Quantos cristãos estão assim? Quantos cristãos estão jogando fora, na lata do lixo da história, o seu legado, a sua vida, por conta do dinheiro? Infelizmente, nós recebemos cada vez mais a notícia de quedas de homens, de quedas de pastores, e nessas eleições foi muito triste tudo o que aconteceu. Pastores que se venderam por 500 mil, 1 milhão, para apoiar candidato A, B, C. Pastores que foram para a televisão, para as redes sociais, para acusar outros por dinheiro, se tornando Judas, e abandonando e deixando de crer e viver no Evangelho.
O Evangelho é feito para as pessoas que têm coragem. Você tem coragem? Muitas das vezes nós estamos perdendo nossa coragem. Às vezes nós estamos vivendo nossas vidas, estamos sofrendo lutas, batalhas, e isso vai nos desencorajando. Quantas pessoas estão desencorajadas? E perdem a coragem, ficam desencorajadas porque esquecem do propósito. Ou às vezes olham para o propósito e colocam um propósito circunstancial, passageiro, e se esquecem do propósito maior de nossas vidas. Nós vivemos para manifestar a glória de Deus neste mundo, querido irmão e querida irmã. Amém? Diz isso comigo. Nós vivemos para manifestar a glória de Deus. Nós vivemos para isso. Nós existimos para isso. A mensagem de hoje de manhã nós refletimos muito sobre isso. E é tão interessante porque foi a mesma mensagem que o pastor Luiz anunciou ontem lá no encontro de casais. E ele estava falando lá ontem, eu pensando, Senhor, o Senhor tem propósito, o Senhor tem vontade, o Senhor tem o querer. Às vezes nós não queremos ouvir o propósito de Deus. Às vezes nós estamos endurecidos no nosso coração para compreender e viver a vontade de Deus. Às vezes nós podemos até estar vivendo dentro de uma distopia religiosa, que nós temos aqui um outro personagem. Temos Malcolm, mas temos um outro personagem. Nós temos então daqueles que estavam ali, e que um dos guardas, e que esse guarda, ele esbofeteia Jesus. E ele esbofeteia Jesus achando que o que ele estava fazendo era o certo. Nós estamos vivendo esse período em que as pessoas estão vivendo dentro de uma distopia. Dentro de uma distopia, e significa o seguinte: elas fogem à realidade, ou elas distorcem a realidade, elas não querem mais enxergar a realidade presente dos fatos, e por isso então elas distorcem a realidade e começam a viver fora, dentro dessa distopia. É o que acontece com esse soldado. Ele acha que está certo, então eu vou defender a honra do sumo sacerdote, e eu vou dar um bofete na cara desse Jesus, e ele vai dar um tapa em Jesus, esbofeteia Jesus, achando que estava cumprindo a ordem certa. E quantos crentes estão assim? Quantos crentes estão vivendo em distopia e esquecendo o propósito de suas vidas? Queridos irmãos, a maior coragem que eu e você necessitamos nesta vida é de permanecer na vontade de Deus e cumprir a vontade de Deus até o fim. Amém, irmãos? Nós precisamos cumprir a vontade de Deus até o fim. E a nossa coragem está aí, em resistir. Aquele que resiste, ele terá resiliência. Aquele que resiste, ele terá paciência. Aquele que resiste, ele terá longanimidade, não desanimará. Amém, irmãos? Nós podemos fraquejar, mas nós não vamos desanimar. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo fala que nós somos daqueles que não retrocedem, mas que prosseguem para o alvo da sua salvação. E o alvo da nossa salvação é sermos fiéis a Cristo Jesus até o fim. Amém, irmãos? Levanta sua mão direita e diz assim: eu vou ser fiel a Cristo Jesus até o fim. E que essa seja a tua verdade. Que essa seja a tua verdade. Que essa seja a tua declaração, que você seja fiel ao propósito de Deus, a sua vida até o fim. É isso que Jesus nos ensina, e Ele nos ensina isso através de 4 momentos nesse texto. O primeiro momento é o momento da sua prisão, e no momento da sua prisão, Jesus nos mostra que Ele não recua diante da oposição. Ele não recua diante daqueles que querem lhe desferir o mal.
Ele não recua diante daqueles que estão arquitetando fazer o mal contra ele. Querido irmão, na batalha espiritual, o cristão, ele não retrocede, ele continua marchando, amém, irmãos? Ele continua marchando, orando, revestindo da armadura de Deus, focado na palavra, desembainhando cada vez mais a espada da palavra, revestido cada vez mais com a couraça da justiça, com o capacete da sua salvação, andando cada vez mais, marchando na presença do Senhor. Quando os soldados chegam, o que Jesus fala? A quem vocês estão procurando? Ele afirma isso, ele diz, a quem vocês estão procurando? Ele fala isso 2 vezes, para aqueles soldados. E olha o que acontece. Quando existe uma pessoa que tem uma convicção no Senhor, preste muita atenção nisso, querido irmão. Quando existe uma pessoa que tem uma profunda convicção no Senhor, quando existe uma pessoa que tem uma profunda compreensão do propósito de Deus para a sua vida, nada o derruba. Agora, quando você não tem propósitos claros, você vai cair. Todos esses homens, então, olha o que diz, diante da palavra de Jesus. Olha o que esse texto diz. Todos eles, quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Eles recuaram e caíram por terra. Foi na força? Foi na violência? Foi na firmeza do propósito. Fala comigo, firmeza do propósito. Firme-se no propósito que Deus tem na sua vida, irmão. Firme-se neste propósito. Firme-se nas promessas de Deus. Firme-se no Senhor. E nada pode resistir, querido irmão. Nada pode resistir. Eles recuaram e caíram. Jesus novamente pergunta, a quem vocês procuram? Aí Jesus pergunta, eles falam, a Jesus de Nazaré, responderam ele. E Jesus responde assim, sou eu sou. No grego é ego eimi. É a mesma expressão de Êxodo 3,14, quando Deus diz a Moisés. Quem está me enviando? Moisés pergunta. E Deus diz, eu sou. E Jesus então diz, eu sou. E aqueles homens então caem, porque Jesus é convicto do seu propósito. Querido irmão e querida irmã, sabe qual é a maior batalha espiritual na sua vida? Não é a obra do que os outros estão fazendo. É a sua convicção em Cristo Jesus. Essa é a maior batalha. A maior batalha está aí, em você confiar na palavra, do eu sou. O eu sou está comigo, o eu sou está presente na minha vida, o eu sou, eu confio nele, o eu sou, ele é verdadeiro. Uma coisa importante que Sproul diz nesse texto, na sua pregação, ele diz, Cristo nunca foi uma vítima passiva dos acontecimentos, mas ele é um autor soberano que dirigia a história da salvação. Amém? Cristo quer curar todos os teus traumas. E Ele não quer que você seja uma vítima de toda a história que você já viveu. Essa semana a gente estava numa reunião aqui com os irmãos, e eu estava no computador digitando. Aí eles viram categoricamente a minha dislexia funcionando a 220 por hora. Que quem é dislexo, ele escreve do fim para o final, do fim para o início. E eu escrevi do fim para o início
comendo letras e palavras. E eles viram, e eles falaram, pastor, está sem sentido. Acho que esse cara até meio com vergonha de dizer que estava tudo errado. Aí eu olhei para aquilo lá e falei, olha aí, irmãos, essa é a dislexia. Mas eu não sou vítima disso. Amém, irmãos? Eu não sou vítima disso. Eu já escrevi 5 livros. E vou escrever mais 15 aí para frente, em nome de Jesus. Amém? Eu prego todos os domingos aqui, quartas-feiras. Não prego sermões que são ininteligíveis. Muito ao contrário. Os sermões têm início, meio e fim. Tem clareza. Aí eu expliquei para eles como que eu faço isso. Não sou eu que faço, é Deus que age. O Deus que age, que agiu aqui em Cristo Jesus, continua agindo, e Ele age em mim. Tem vários irmãos que estão estudando agora o livro Tempo de Consagração e estão sendo impactados por esse livro. Outras igrejas estão pedindo, estão mandando esse livro, outras igrejas estão lendo, outros pastores estão lendo, e eles estão sendo impactados. E eles me perguntam assim, pastor, como que o senhor conseguiu escrever? E eu falo, nem eu sei, mas eu sei que escrevi. Amém, irmãos? Porque a fé em Cristo Jesus te apresenta um propósito pelo qual você pode viver. A fé em Cristo Jesus te apresenta uma verdade que é incomparável neste mundo. A fé em Cristo Jesus, ela é para conduzir o eixo central, fundamental e essencial do nosso viver. Amém, irmãos? Nessa noite que nós estamos estudando sobre coragem, você precisa entender que Cristo quer curar a tua vida, a tua existência. Ele diz para você, eu sou aquele que pode curar a tua vida, curar a tua existência, curar os teus problemas, curar as tuas angústias, as tuas tristezas. Eu posso fazer novas todas as coisas. Amém? É Ele que nós servimos. E Ele é corajoso. E Ele nos ensina isso, a confiar para enfrentar as oposições. Segunda lição que nós aprendemos aqui, queridos irmãos, quando Jesus diz assim para Pedro, ele diz para Pedro, verso 11, guarde a espada, acaso não haverei de beber o cálice que o meu Pai me deu? Tem cristãos que ainda estão no jardim de infância da fé. E no jardim da infância da fé, é você achar que não vai passar problema, é você achar que não vai ter dificuldade, eu agora estou no mundo fantástico de Bob. Porque no mundo fantástico de Alice tem problema, então tem gente que nem quer ir lá no mundo fantástico da Alice. É no mundo fantástico de Bob, que é uma ilusão, né, e quer viver nesse mundo, achando que então não vai ter problema, não vai ter dificuldade, não vai ter problema no relacionamento, filho não vai ficar doente, vai ficar doente, não vai ter cansaço, não vai ter estresse, não vai ter burnout, não vai ter crise financeira, não vai bater o carro, não vai acabar a bateria do carro, não vai furar o pneu do carro, ou vai dar uma pane no carro que você acabou de tirar da concessionária e ninguém entende o que aconteceu no negócio do carro. Aí você leva para a concessionária, vai ficar 6 meses brigando com a concessionária para conseguir pegar o carro. E aí tem gente que ainda acha, pastor, eu estou fazendo tudo certo, mas nada está dando certo. Sai do jardim de infância. Amém? Sai do jardim de infância. E cresça espiritualmente. Pedro ficou no jardim de infância aqui. Pedro está no jardim de infância. Porque ele estava achando que com Jesus agora era o seguinte, eu vou ter um exército, eu vou mandar, eu vou desmandar, eu vou governar, eu vou reinar, e eu vou fazer, eu vou pintar, e vou bordar, tudo que eu fizer vai dar certo e pronto, todo mundo vai saber do meu nome, eu vou ganhar fama, sucesso e todo mundo vai me reconhecer. Oh, Pedro infantil, mal sabia ele o destino da vida dele, o martírio que ele iria enfrentar. E ele precisou passar por um processo com Deus, um processo na sua fé. E tem muitos crentes que entram num processo da fé, um processo que Deus quer te restaurar, querido irmão.
Deus quer te restaurar para que você aprenda a ter paciência no meio da dificuldade, a você ter longanimidade de não desanimar diante do processo e dos momentos da vida, mas a você viver de fé em fé. Amém, irmãos? Levanta sua mão assim, eu quero viver. Vai falar com fé. Eu quero viver de fé em fé. De fé em fé, irmão. Fala para o teu irmão agora, de fé em fé, irmão. De fé em fé, irmão. Não é uma fé pequena, não. Uma fé cada vez maior e crescente no Senhor Jesus. É isso que Pedro vai se tornar. Ele sai do jardim de infância e vai se tornar, então, um homem à estatura de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Ele vai se tornar um líder da igreja. Ele vai se levantar e ele vai pregar. Depois ele vai ser repreendido por Paulo, de novo, porque esse Pedro é custoso. Tem muito crente que é custoso. Tem gente que é assim e volta lá no jardim de infância. É bom o jardim de infância, irmão, mas dê tchau para o seu jardim de infância. Amém, irmãos? Deus está preparando jardins melhores. Quantos aqui creem? Mas os jardins melhores são os jardins que você tem que ir lá, preparar a terra. Está preparado para preparar a terra? Vai pegar o adubo, revirar a terra, vai ter que pegar a semente e plantar, vai ter que aguar todos os dias, vai ter que dar atenção todos os dias, para que um dia o teu jardim fique florido, para que o teu jardim produza, para que os frutos cresçam e sejam viçosos no jardim que Deus quer te dar. Amém, irmãos? E o teu jardim pode ser o teu casamento, pode ser a tua carreira, pode ser os teus filhos, mas tudo isso vai dar um trabalho. Sai do jardim de infância e comece a crescer, a desenvolver a sua fé em Cristo Jesus. Abandone essas impulsividades. Abandone essa mística religiosa de que você manipula uma coisa aqui e as coisas se resolvem ali. Não. É aprendizado atrás de aprendizado. É caminhada atrás de caminhada. Bom seria, a gente poder abastecer o carro só uma vez, e não ter que voltar no posto de gasolina, As minhas filhas, elas falavam para mim assim, pai, não faz mais a gente ter que descer e comprar combustível no posto para encher o carro novamente. Porque eu fazia isso para ensinar minhas filhas, sabe, irmãos? Eu confiava no odômetro do carro, ou fazia a conta errada, sabe como é que faz, Paulinho? Aí, de repente, o carro não parava de funcionar, e elas, não, de novo, pai. Aí eu falava para elas, tudo é uma lição, tudo é um aprendizado, tudo é uma renovação para a gente aprender. Mas o que você faz, às vezes? Você pega a espada, igual Pedro? Tem hora que nós precisamos largar nossas espadas. Nós precisamos de outras ferramentas para o nosso amadurecimento espiritual. Amém, irmãos? O que você está precisando abandonar aí? Pedro precisou abandonar a espada. Você não vai ver de novo mais nenhuma linha falando que Pedro pegou uma espada na Bíblia. Amém? Mas você vai ver Pedro recomendando que a oração da fé salvará. Você vai ver Pedro falando que a oração pode. Você vai ver Pedro falando, mantenham-se firmes, humilhem-se debaixo da onipotente mão de Deus. Ele abandonou a espada e começou a utilizar a arma mais poderosa que nós temos, que se chama oração. Fala comigo. A minha arma mais poderosa é a oração. Humilhe-se debaixo da onipotente mão de Deus, irmão. Humilhe-se debaixo da onipotente mão de Deus. E permaneça ali, confie ali, e veja a transformação que Deus vai fazer. Mas isso é só para os corajosos, amém, irmãos? Isso é só para os corajosos.
Os corajosos que largam as espadas, largam as impulsividades e se prostram diante do Deus eterno e experimentam da graça poderosa desse Deus sobre suas vidas. Agora, a coragem de Jesus quando ele chega lá perante Anás. Jesus chega e dá o testemunho dele. Tudo o que eu falei, vocês ouviram. Eu não sou homem de coisas escondidas. E quando você tem coisas escondidas na sua vida, o inimigo tripudia na sua vida, querido irmão. Jesus, ele diz assim: eu falei abertamente. As claras. As claras. A verdade nunca deve ser comprometida, mesmo diante das pressões e perseguições, pois ela é o próprio reflexo do caráter de Deus. John Stott nos diz. Então Jesus diz: eu falei abertamente, nada disse em segredo, eu falei abertamente. A verdade, querido irmão. Querido irmão, deixa eu te explicar algo muito importante. O cristão, ele tem uma coragem de testemunhar da sua fé às pessoas. Se você não tem testemunhado a nenhum não crente, existe algo errado na sua fé. Você está no jardim de infância. Você não cresceu espiritualmente. Você não amadureceu espiritualmente. Porque o verdadeiro cristão, ele fala abertamente para as pessoas tudo o que está acontecendo na sua vida. Olha, Jesus disse que ele falava nas sinagogas, no templo, aonde todos se reuniam, e ele nada escondia. E nada era escondido. Aquele que está se revestindo do poder do alto, ele anda com Cristo em todos os momentos, em todos os lugares, e ele testemunha de uma maneira factual da obra de Deus em sua vida. Não deixe o inimigo tirar de você o poder de testemunhar de Cristo Jesus, amém, irmãos? Não deixe, testemunha, fala, prega, a tempo e fora de tempo, anuncia a cada pessoa, diga às pessoas. Queridos irmãos, nós, quando começamos a evangelizar, quando começamos a discipular, quando começamos a caminhar com uma pessoa, a pessoa vai crescendo na fé, a pessoa vai olhando para nós vamos querendo que essa pessoa tenha experiências cada vez maiores com Cristo, e é isso que eu e você estamos nesse mundo para viver. Esse é o propósito, esta é a missão, este é o nosso desafio. Agora eu quero falar desse último momento que o texto nos encerra, dizendo que Pedro negou. Ele diz: não sou eu. Enquanto Jesus diz: eu sou, Pedro diz: não sou eu. Interessante isso. Enquanto Jesus afirma: eu sou, com coragem, clareza, Pedro diz: não sou eu, com dubiedades e escondendo. Essa negação de Pedro é marcante, porque Pedro, se você lembrar comigo, por volta de umas 12 horas anteriores a este momento, estaremos aí em torno das 19, 18 horas, em que eles estão sentados à mesa com o mestre. Eles estão sentados ceando com o mestre. E o mestre se propõe a lavar os pés. E Pedro fala: não aceito o Senhor lavar os meus pés. E Jesus diz a ele: se você não permitir que eu lave os seus pés, você não vai ter parte comigo. Então Pedro fala: não, então lava não só os pés, lava o corpo todo então, Jesus. E Jesus diz para ele assim: Pedro, calma,
Talvez essa noite você precise ouvir essa palavra que Jesus disse a Pedro. Daí eles sentam e Jesus fala: olha, dentre vocês tem um que vai me trair. Pedro novamente ele vem e fala assim: eu não vou te trair. Jesus fala para ele: Pedro, daqui a pouquinho, daqui a 12 horas, daqui a 10 horas, Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E o texto está aqui. Na hora que o galo canta, Pedro nega pela 3ª vez. Esse episódio do Pedro, e esse contraste com Cristo, deve produzir em mim e em você a inquietação, o desafio do amadurecimento espiritual. Para que possamos entender então nesta noite, quando nós buscamos a Cristo Jesus, quando nós olhamos para Cristo Jesus, para o exemplo que Ele nos deixa um exemplo então de coragem. Eu preciso que eu beba o cálice que meu Pai me mandou beber. Que você tenhamos a coragem então de dizer em nossas vidas: eu viverei o propósito de Deus na minha vida até o fim. Amém, irmãos? Mas que também nos leve a coragem de Cristo em se pronunciar. A quem vocês procuram? Ele não está encontrando desculpas. Ele não está se escondendo. Jesus não está se esquivando. Mas Jesus nos ensina claramente que aqueles que estão em Cristo, que aqueles que têm uma fé nele, eles são essas pessoas que estão prontamente a dizer quem eles são neste mundo. E neste mundo nós somos discípulos de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Afirme para todas as pessoas que você é discípulo de Cristo. Que nós temos a coragem de dizer e afirmar que nós não estamos mais no jardim de infância da fé. Nós estamos num grau de crescimento e amadurecimento espiritual, testemunhando, para que nós não nos sejamos induzidos aos nossos próprios erros e nem levemos pessoas à indução de erros, mas que nós caminhemos firmes e constantes, servindo a Deus, vivendo dentro do propósito de Deus, anunciando este propósito do nosso Senhor Jesus Cristo. E a W. Tozer, ele diz assim: nossa lealdade a Cristo será testada nas circunstâncias mais difíceis, e somente pela graça podemos permanecer fiéis. Quem cresce espiritualmente sabe que a sua fé será testada, mas não esmurece. Amém? Fala comigo: eu não vou esmorecer. Não retrocede. Fala comigo: eu não vou retroceder. Mas eu vou seguir ao propósito que Deus tem para mim. Nessa noite, nós conhecemos essa história incrível e este momento tão importante de João 18. Somos desafiados, eu e você, a vivermos com coragem a nossa fé nesses dias. E se você ainda está no jardim de infâncias, como Pedro esteve, não há problema. Não tem problema. Mas nessa noite você precisa decidir em crescer na sua fé e viver corajosamente na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E não retroceder e não se desviar, mas permanecer firme e constante na presença de Cristo. E a chave para essa vitória, para a sua coragem, humilhe-se debaixo da onipotente mão de Deus, que no tempo devido Ele te exaltará. A chave, a ferramenta não são mais as espadas, não são mais as palavras da vaidade, não são mais as discussões frívolas, passageiras, mas sim, é a oração,
é o clamor a Cristo Jesus. Isso nos dará o vigor e a força para sermos mais que vencedores até o fim, até o fim. Feche os teus olhos, ora neste momento, pede para Deus: Deus, eu desejo viver na tua vontade, no teu propósito, todos os dias da minha vida, Senhor. Eu desejo, Senhor, realmente andar corajosamente de fé em fé com o Senhor. Eu desejo, Senhor, entregar a minha vida hoje de todo o meu coração, Senhor, a Ti. Não quero, ó Deus, mais ficar vivendo em dubiedades, não quero mais viver uma fé que vacila, mas eu quero viver uma fé, ó Deus, que caminha contigo todos os dias. Diz isso a Cristo Jesus nesta hora. Fala isso ao nosso Deus. Derrama o teu viver hoje diante dEle. Ele te encorajará, Ele te fortalecerá, como fortaleceu o Cristo Jesus, que enfrentou a Via Crucis, que enfrentou as batalhas mais terríveis e cruéis que nenhum ser humano poderia enfrentar, mas Ele enfrentou e Ele venceu. Ele venceu para nos mostrar que a nossa caminhada de fé será com Ele. Ele que é o vencedor, Ele nos guiará. Ele que é o vencedor e Ele nos ajudará. Ele que é o vencedor e Ele intercederá por nós junto ao Pai Celeste. Por isso que nesta noite, que em nome de Cristo Jesus, a tua fé se fortaleça. O hino antigo diz: minha fé o Senhor Jesus contemplará. É assim que o cristão anda, crendo e sabendo que a sua fé será contemplada pelo poder do Espírito Santo, que a sua fé será contemplada pelo poder dos joelhos dobrados, pelo poder do clamor, da oração. Não há outro a qual devemos rogar, não há outro a qual devemos buscar, que não seja o Senhor. E hoje é esse tempo oportuno, hoje é esse tempo do Senhor. O profeta já nos disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Rasga hoje, querido irmão, teu coração diante de Cristo. Rasga hoje a tua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Experimenta hoje uma renovação do Espírito Santo, para você viver de fé em fé no Senhor, para viver uma fé cada vez mais crescente com Cristo. Entrega hoje esse teu caminho, essa tua vida, e experimenta deste rio de paz, desta força jubilosa, dessa força sem igual, incomum, sobrenatural, que nos reveste de uma maneira tão especial, que quando as pessoas falarem, perguntarem, por que ainda estamos de pé, nós diremos: o Senhor tem me sustentado. É essa coragem que Deus tem para mim e para você. É Ele que quer nos sustentar, é Ele que quer nos guiar. Esta é a hora oportuna. Esta é a hora oportuna. Se hoje você quer entregar a sua vida a Ele, levanta a sua mão, eu quero orar por você neste momento. Se hoje você quer renovar a sua fé, levanta a sua mão, eu quero orar por você também. Eu quero hoje pedir que você venha experimentar um agir que restaura poderosamente o viver. E que você venha experimentar um fluir do Espírito Santo, que nos levanta a viver uma novidade de vida, viver uma experiência com Cristo. Vamos ficar em pé na presença do Senhor Jesus. Ele está aqui neste lugar. Ele passa hoje aqui. Ele diz para você: eu sou ego eimi, eu sou. É Cristo que é a tua solução. É Cristo que é Cristo que é a nossa cura, a nossa paz, a nossa força. É Cristo que te dará coragem
para viver todos os dias da tua vida. Pai, nesta hora, ó Deus, eu coloco, ó Deus, as vidas que hoje, ó Deus, se derramam na tua presença. Eu coloco hoje, ó Deus, os corações que se derramam na tua presença. Que hoje, ó Deus, abandonam as espadas, abandonam as desculpas, enterram, ó Deus, a falta de coragem. E que hoje, ó Deus, o Senhor nos revista com o poder que deste ao teu Filho Cristo Jesus, de ter coragem, de ir e beber o cálice que o Senhor tinha preparado, e que nós, ó Deus, saibamos viver este cálice, a tua vontade, para o nosso dia a dia. Toma, ó Deus, cada coração, cada vida, que hoje, ó Deus, realmente se abre, para realmente, ó Deus, experimentar algo novo do teu Espírito. Flua com teu Espírito Santo, ó Deus, em nossos corações, Senhor. E vai enchendo, ó Deus, assim como a tua palavra, ó Deus, nos diz que o profeta começou a pregar, ó Deus, naquele vale de ossos secos, e começou, ó Deus, a gerar vida, tendões, peles, órgãos, e foi se levantando um grande exército. Levanta um grande exército hoje aqui nesta igreja, Senhor, de homens e mulheres, ó Deus, renovados, restaurados pelo poder do teu Espírito Santo. Eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor está hoje aqui, eu sei, ó Deus, que o Senhor está fazendo novas vidas, está restaurando, ó Deus, a fé, a coragem, os corações daqueles que estão te buscando hoje, Senhor. Que, ó Deus, eles vejam, ó Deus, pela fé, que o Senhor está cuidando, que o Senhor está cuidando, e que o Senhor está preparando o lindo jardim, como a tua palavra nos diz no Salmo 23, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e unges hoje, ó Deus, a nossa cabeça, e o nosso cálice transborda, ó Deus, do teu Santo Espírito. E que saiamos daqui, ó Deus, confiados que certamente a tua bondade, a tua fidelidade, a tua misericórdia, o teu poder, a tua graça, o teu amor nos seguirão todos os dias das nossas vidas.